Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre fatores uterinos? Quem tiver interesse, assista esse vídeo até o final. Eu vou falar quais são as principais causas dos fatores uterinos e vou dar uma pincelada aí nas possíveis condutas, tá certo? E na verdade, como fazer esse diagnóstico. Então, o útero é um órgão super importante para a gente, né? É o órgão que é como se fosse, eu falo para as minhas pacientes, é como se fosse a casinha do bebê. Então a gente precisa, não adianta ter um bebê lindo e maravilhoso, um embrião lindo e maravilhoso, mas que não tem uma casinha boa para recebê-los. Então existem situações que levam à dificuldade para engravidar e que estão relacionados especificamente a alterações anatômicas do útero. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar das malformações uterinas. Então, o útero, ele é um órgão que é como se fosse, imagina uma pera cortada de uma forma longitudinal. Esse é o útero, é mais ou menos desse tamanho, inclusive, tá? Existem algumas mulheres que nascem com malformações uterinas. Então, em vez de ter o útero do tamanho adequado, ele é um útero que tem metade do tamanho dele. A gente vai chamar isso de útero unicorno. Vamos lembrar que o útero é formado como se fossem por dois cornos que se juntam na embriologia. Então, existem mulheres que um dos cornos não se forma, então vira um útero unicorno. Isso leva à dificuldade para engravidar? Leva principalmente a um aumento na chance de prematuridade e abortamento, tá? O que fazer diante disso? Não tem muito o que a gente fazer para melhorar esse útero, mas é possível também com um bom acompanhamento engravidar, circlagem uterina, enfim, para levar essa gravidez mais para frente. Existem mulheres que nascem com o útero, que a malformação é como se fossem esses dois cornos, eles não se juntaram totalmente, então eles se juntam de forma parcial. E aí, dependendo do grau disso, a gente vai chamar isso de útero bicorno ou útero didelfo, tá certo? Dependendo do grau de acometimento disso. E no útero bicorno, muitas vezes, você tem um corno que é mais bem desenvolvido do que outro, e aí numa fertilização in vitro, por exemplo, a gente acaba escolhendo o lado do corno mais desenvolvido para transferir o embrião, por exemplo, tá certo? Então, é uma coisa a se ver. Um outro distúrbio anatômico uterino são o que nós chamamos de sinéquias. Então existem situações que fazem com que o útero tenha pequenas cicatrizes ali dentro do endométrio que podem atrapalhar o processo de implantação no útero. Tá? O que leva a isso? Por exemplo, infecções uterinas, endometrites, que a gente chama, podem levar a sinéquias. Procedimentos intrauterinos, por exemplo, o mais importante de todos é a curetagem uterina, tá? Podem fazer com que esse útero, após o procedimento, fique com essas cicatrizes que podem atrapalhar o embrião de implantar lá dentro. O diagnóstico dessa situação é feita muito bem pela esteroscopia, por exemplo, tá? Que é um exame que você coloca uma câmerazinha dentro do útero e você vai olhar toda a cavidade uterina por dentro para fazer esse diagnóstico se tem ou não a sinéquia, por exemplo, tá? Outras alterações ali do endométrio que podem nos atrapalhar são os pólipos uterinos. O que são pólipos uterinos? São tumores benignos do útero que, quando estão presentes, eles vão ocupar um espaço ali que poderia ser do embrião. E, portanto, quando você tem o pólipo uterino, você pode ter uma dificuldade para engravidar e um aumento nas chances de abortamento. Também o diagnóstico é feito por esteroscopia e o próprio tratamento do pólipo é pela esteroscopia. Então a esteroscopia acaba sendo, assim como na sinéquia, um exame de diagnóstico e se observar a alteração, na própria esteroscopia a gente já consegue tirar o pólipo ou, por exemplo, desfazer a sinéquia uterina. Tá? Outra alteração uterina importante, talvez a mais importante porque é a mais comum, são os miomas. Eu vou fazer vídeos especificamente falando de miomas. São também tumores benignos do útero que nos prejudicam. É qualquer mioma que prejudica a fertilidade? Não. São miomas que invadem a cavidade uterina normalmente,
são os que prejudicam a fertilidade. Então são os miomas que a gente chama de submucosos. Por quê? Porque você tem miomas que não estão dentro da cavidade uterina, mas estão na musculatura uterina ou na parte externa do útero. Esses miomas são pouco preocupantes do ponto de vista da fertilidade da mulher. E como tratar um mioma submucoso? Como diagnosticar? Também a esteroscopia, e também com a própria esteroscopia a gente consegue tirar esses miomas quando eles estão nos atrapalhando, tá? Então, esses são os principais fatores uterinos, são os mais importantes, é com isso que a gente se preocupa, não podemos negligenciar isso para a gente conseguir atingir os melhores resultados nos tratamentos para engravidar. Um beijo a todos, espero que tenha sido útil, deixem comentários, deixem dúvidas que a gente vai conversando. Tchau, tchau!